Tudo bom? Tudo Nora? bem? Olá a todas e todos e todes. Uma alegria estar começando aqui em pleno fim, começando, né? Fim de 2020, começando essa nossa terceira temporada aqui de entrevistas do Tá Suave. Esse ano a gente acabou resolvendo não produzir conteúdo novo, né? Então a gente ficou esse ano revendo o que já tinha sido feito. E, inclusive, eu estava aqui lembrando que o Siddhartha foi a última entrevista que a gente fez no fim do ano passado, foi na mesma época, né? Só que foi uma entrevista meio corrida, teve problemas técnicos que a gente não conseguiu gravar. Então, a gente está muito feliz de estar seguindo, assim, retomar de onde a gente parou e super auspicioso, né? Começar, assim, com Siddhartha Ribeiro. Bom, então eu vou, sem mais delongas, começar a apresentar aqui a nossa bancada. Siddhartha Ribeiro, ele é mestre em Biofísica pela UFRJ, doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, pós-doutor em Neurofisiologia pela Universidade Duke, professor titular de Neurociência, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também é capoeirista, né, formando em capoeira é discípulo do mestre Caxias e Paulinho Sabiá, muitos artigos publicados, mais de 100 artigos publicados em periódicos internacionais, e autor aqui do Oráculo da Noite, que saiu ano passado pela Companhia das Letras, e tem também o Limiar, que foi reeditado agora também, né, acho, pela Companhia das Letras. E a Tabata Neder, que está aqui com a gente para engrossar o caldo. Ela é fitoterapeuta, especialista em cannabis, paciente de cannabis medicinal também, e como ela mesma se auto-intitula, pirata do sistema, e uma grande parceira aqui da gente, da Tá Suave, presente em todas as gravações, e ela já conversou com a gente também, tem uma entrevista com ela. Então, quem se interessar em conhecer um pouco mais do trabalho da Tabata, pode procurar lá no Spotify. A gente tem o espaço lá da Rádio Inca, né? Então, aproveita e já conhece todas as outras pessoas que a gente já conversou. Acho que tem umas 8 entrevistas lá, e tem DJs também, que sempre participavam, né, depois das conversas presenciais. Eu acho que é só no Spotify, não sei se tem em outras plataformas de streaming, depois a gente confirma isso. Então, vamos lá. Minha ideia hoje é a gente começar, eu vou começar com uma pergunta assim, para o Siddhartha, para a gente traçar um panorama mais amplo, né, da nossa situação atual, pandêmica, mas já relacionando um pouco com a cannabis, e depois eu passo a bola para a Tabata, para vocês entrarem em detalhes mais especialistas, assim. Então, Siddhartha, primeiro eu quero agradecer muito, assim, a sua generosidade, não só por estar hoje aqui com a gente, mas também por estar em tantos lugares, né? Eu tenho acompanhado, assim, um pouco sua presença em lives, debates, livros, entrevistas, e realmente eu acho bem impressionante, assim, muito inspirador a sua disposição de conversar com as pessoas, né? Incansavelmente nesse momento tão complexo, né? De tanto sofrimento, tanta confusão, em que a gente está precisando tanto de pessoas assim com visão e clareza, como você, para ajudar a gente a continuar nos trilhos, assim. Então, eu queria começar falando justamente, acho que é difícil não falar nisso, né? Sobre essa nossa situação atual, esse ano cheio de eventos assim de proporções inéditas, acho que ainda incomensuráveis, né? A gente está no olho desse furacão ainda. E eventos que atravessaram a nossa vida em todos os âmbitos possíveis, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, desde do mais óbvio, assim, né? Que é esse vírus que atua no nosso corpo de forma sistêmica, né? Tipo, ele não só prejudica o sistema respiratório, mas todo o corpo também, e todo o corpo político, né? O corpo da sociedade. Os efeitos da pandemia têm revelado, né, muito fortemente as mazelas assim do nosso sistema capitalista, né, que não tem mais condições.
E também na esfera pessoal, a gente teve que lidar com, com as nossas relações mais próximas, a nossa relação com o planeta também, né, ficou gritante, evidente, assim. E pensando nessa crise sistêmica, já querendo relacionar um pouco com a cannabis, me ocorre que a cannabis também tem essa característica de uma atuação sistêmica, né? Tanto no corpo, né, no corpo humano, como a gente vai falar, vocês vão falar um pouco mais detalhadamente sobre o sistema endocannabinoide, né, no corpo humano, mas ela também envolve muitas questões, né, sociais, tem a questão de que é uma substância que promove uma expansão da consciência, que nem sempre é interessante, né, para certos mecanismos de controle, de consumo. Tem a questão da proibição da maconha ser um projeto racista, né, as políticas proibicionistas como forma de criminalização social, né, toda a resistência da indústria farmacêutica aqui no Brasil, principalmente ainda, né, porque se sabe que a cannabis poderia eliminar milhares de remédios, né, enfim, uma infinidade de coisas. Então, eu queria que você comentasse um pouco todo esse cenário, assim, e em que medida a cannabis, então, pode ser um agente de cura sistêmica nesse cenário, né? Não cura só do corpo. Eu sei que existem estudos, aliás, já sendo feitos sobre o efeito da cannabis na Covid, né? Se souber algo sobre isso, acho legal comentar um pouco, mas mais num cenário geral mesmo, né? De como a legalização, a regulamentação, ou apenas simplesmente o diálogo sobre a cannabis poderiam contribuir assim para a gente nesse momento, para uma existência mais harmônica com a natureza. É isso. Obrigada. Bom, obrigado, Laura. Obrigado a todo mundo da INCA pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com a Tabata e com todo mundo, todos que estão nos ouvindo, que vão participar, estão participando já do bate-papo. Bom, vamos do pequeno para o grande. Vamos do pequeno para o grande. É muito irônico que a questão da cannabis medicinal e da cannabis mais amplamente tenha avançado tanto num ano de tantos retrocessos. Mas é irônico e, ao mesmo tempo, é esperado que seja assim, porque estão alinhados, nesse momento, estão alinhadas duas grandes forças transformadoras do mundo, o capital e a ciência. O mundo do capital já descobriu que cannabis é ouro verde. E a ciência redescobriu, né, aquilo que muitos saberes tradicionais já sabiam, e que ela é um remédio incrível. Essa descoberta de que é um remédio incrível, ela data de milênios atrás. Mas a explicação dos mecanismos é recente. E a gente apenas começou a abrir essa caixa de surpresas maravilhosas que é herdada dos nossos ancestrais, que é a Santa Maria, que é a cannabis, que é a maconha, a liamba, como você quiser chamar. Me dá medo que esse momento seja de uma aliança tão forte da ciência e do capital para alforrearem a maconha, porque dá medo que enfiem ela numa gaiola de ouro. E é por isso que a questão do autocultivo é tão importante. E tem um problema que é a transformação da maconha em remédio apenas, e não como uma visão mais ampla da maconha como sendo muito importante para as pessoas saudáveis também, aquelas que não estão necessariamente padecendo de uma enfermidade ou uma doença. Esse é um ponto perigoso, que a maconha pode ser aprisionada pelo capital e também pela ciência. Por exemplo, na perspectiva de que tem que ser administrada em doses extremamente bem controladas, com princípios ativos puros, que são extremamente caros, muitas vezes patenteados, com alguma modificação química para poder justificar o lucro. Isso tudo é muito questionável, inclusive cientificamente, que é a questão do efeito comitiva, para quem estuda o assunto, sabe que estou repetindo um assunto já bastante conversado, que é a história de que os canabinoides parecem agir melhor em conjunto, e por isso
Para que separar o que está junto se depois você vai juntar? Então, a planta já está lá e já tem tudo misturado. A questão aí é encontrar a planta certa para o seu problema, para o seu dilema, ou para o seu poema. Aí é com cada pessoa. A cannabis tem muitas propriedades farmacêuticas diferentes, farmacológicas, terapêuticas diferentes, porque contém muitas substâncias diferentes, em primeiro lugar, e porque elas interagem de maneiras complexas. São 100 e tantos canabinoides conhecidos, muitos terpenos, muitos flavonoides. Se você considerar todas as combinações possíveis, é uma explosão combinatorial que não permite nem resolver a questão. É por isso que é tão importante a gente contar com as cepas que foram desenvolvidas por ancestrais ou por contemporâneos, contemporâneas, e para que a gente possa aproveitar toda essa riqueza, que é toda uma farmacopeia, ou seja, uma planta que vem instituir ou reinstituir uma nova medicina. A medicina mais homeostática, mais ligada no equilíbrio, mais ligada em dormir bem, comer bem, enfim, fazer exercício, coisas muito saudáveis que frequentemente vêm junto do hábito do consumo inteligente, do uso e não do abuso da cannabis. No caso especificamente da Covid, existe iniciativa de pesquisa de canabinoides ou de cannabis extrato integral em Covid, em vários lugares do mundo. Em Calgary, no Canadá, ficou famosa. No Brasil tem gente fazendo, querendo fazer. É quase que inevitável que ela seja benigna para lidar com o quadro completo da Covid-19, porque ela tem muitos constituintes anti-inflamatórios. Então, como é uma doença que mata frequentemente por um problema inflamatório no pulmão, não é de se assombrar que a cannabis tenha uso para Covid. Mas o que não está demonstrado, longe de estar demonstrado, e pode nunca vir a ser demonstrado, porque talvez não seja verdade, é que existe algum constituinte específico na cannabis que pode efetivamente combater o vírus. Isso não está demonstrado, salvo engano. Se alguém souber dessa informação, me fala, eu quero saber. A gente tem que tomar cuidado com o hype, com as fake news no âmbito da cultura canábica. A gente tem que estar com o pé no chão sempre. Cabeça lá nas nuvens, mas o pé no chão. Né? Com realismo e se atendo às evidências. Num sentido bem amplo, a cannabis tem tantas propriedades incríveis e impressionantes que vão desde do tratamento do câncer e mesmo da causa do tumor e não simplesmente dos sintomas da terapia oncológica, até a gente pensar na epilepsia, no Parkinson, na depressão, e uma pesquisa que está sendo feita, cuja evidência está crescendo, para algumas áreas a evidência é sólida, para outras nem tanto, mas o crescimento é tão evidente, é uma revolução científica e médica tão grande, que agora é meio que inevitável. É por isso que essa pauta avançou em 2020. 2020 é o ano de muitas trevas, é o ano em que muitos demônios saíram do armário, é o ano que muitas pessoas no mundo inteiro perderam a vergonha de expressar sentimentos inconfessáveis, antes inconfessáveis, e, no entanto, a história da cannabis só cresce. Acabou de ter essa votação histórica nas Nações Unidas para reclassificá-la. A Câmara dos Deputados, obrigado, meu filho, fazendo um barulho tão legal, valeu. Vem aqui dar um oi para a galera, então, já que você quer se fazer presente, vem cá, fala, e aí, pessoal, tudo bom? Tá, um monte de gente. Então tá bom, desistiu. Porra, um barulho desse. E onde é que eu estava? Me perdi. Não, estava falando das Nações Unidas, depois a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que aprovou a legalização da cannabis. Então, assim, o Senado provavelmente vai aprovar também, porque, embora os republicanos sejam conservadores e até de ultradireita, eles são super a favor de ganhar dinheiro. Né? Agora, qual que é a questão fundamental? Pensando do ponto de vista da expansão da consciência, eu devolvo a bola para vocês. Se a maconha ficar aprisionada na gaiola de ouro do capital e ou da ciência, porque aí, se isso acontecer, eles vão estar em acordo, é culpa nossa. Culpa nossa, porque a planta cresce legal em todo lugar, e é só ser bem tratada que vai dar tudo certo para ela e para quem estiver em volta. E aí tem uma questão fundamental, que é defender o autocultivo, as cooperativas, a relação mais horizontal entre pacientes e médicos, porque quem sabe o que está acontecendo de verdade é quem está passando pela experiência. Isso a gente vê claramente no movimento do cultivo da cannabis, e existe uma fronteira científica aí, importante, para terminar essa primeira rodada. Quer dizer, que a Tabata ainda vai entrar nessa primeira rodada.
Ainda está por ser medido o incrível, na minha opinião, efeito terapêutico que potencializa o tratamento, que é a pessoa fazer o próprio remédio todos os dias, a sua relação com a planta. Isso que ainda não está demonstrado cientificamente, tá? E ainda pode ser visto como uma coisa, digamos assim, ligada ao culto da cannabis, mas bem provavelmente, quando isso for medido, vai se verificar que aquele remédio que você pacientemente semeou, germinou e floresceu é bem mais eficaz do que um remédio que você comprou na farmácia. E aí, quando isso vier a ser demonstrado, eu acho que vai ser demonstrado, aposto nisso publicamente, vai ser engraçado. Quer dizer, engraçado, tragicômico, né? Ver as pessoas tentando se explicar. Cenas dos próximos capítulos, porque o tempo está passando assim para a questão da cannabis. Então, talvez daqui a 2 anos a gente olhe para essa história e fale, nossa, já foi, já rolou. Que texto, né, Lau? Não fica, a gente fica até, nossa, que fala. Puxa, Siddhartha, sempre uma alegria trocar contigo. Você, certeiro, sapiente, perfeição. Gostei muito do que... Opa! Estou de volta? Agora eu estou? Voltou. Voltei? Tá. Gostei muito do que a gente inicia conversando aqui. Eu gostaria de pescar 2 pontos principais, né? Então, o primeiro é essa noção da sinergia, essa noção mais complexa do que a cannabis oferece, que está velocidade luz além do que o sistema apresenta, com essa noção reducionista, simplista e excludente do que uma substância de tanto poder pode oferecer para a gente. Então, essa noção de sinergia, eu acredito que vai além do que os próprios compostos da cannabis. É como você disse na sequência, do que é o trato da saúde. E essa noção mais holística, ou integral, de amplitude, que vai principalmente além do que é denso, né, da matéria, do que a gente enxerga nessa jogada bioquímica que acontece no organismo. Então, para o que é sutil e o que acontece no corpo mental e o corpo energético, e a manifestação disso no corpo físico, também depende do que é sinergia, também depende muito dessa complexidade de como a gente come, como a gente dorme, como a gente se movimenta, mas vai além do que você curte ou não, do que te faz feliz, o que você assiste na TV, ou qual é a noção de produtividade ou competitividade que o sistema enfiou goela abaixo para a gente com tal de estilo de vida, né? Então, eu acho que esse passo anterior de discussão, que é a discussão do que é a saúde, como a gente enxerga a saúde, e mais uma vez, reiterando uma das suas falas aí rápidas, desses 5 minutos que você já bradou inteligência, do quanto o elitismo da sabedoria arranca a noção do saber da gente, né, do próprio paciente. Acaba que a gente fica até, sei lá, meio estranhão, com medo de dizer para o médico que porque o médico pode te dizer que não é, e que você nem sabe muito bem o que você está sentindo, e fica na sua aí, mero mortal, e toma aqui o que eu estou mandando. E às vezes a gente nem sabe qual que é esse mandato dele, né, no que está pautado, se é, como você disse muito bem, a grana ou o remédio, aí que vem aí da indústria farmacêutica. Então, isso eu acredito que é um dos pilares do que a cannabis pode trazer para esse, sei lá, transformar esse diferente, esse jeito de enxergar a saúde, que não é só regenerar, que é prevenir também, né? E o prazer, muitas vezes, a felicidade anda de mãos dadas para o que é a terapia na vida, para você se sentir bem e manifestar saúde. Então, esse ponto é muito importante para a gente entender o que a cannabis vai para além do que é talvez medicinal. Se essa relação de medicina pode ser através do uso do que é prazer, mas que não necessariamente é recreacional, pode ser transcendente, ou pode ser de culto, como você disse, ou ritualístico, né? E essa concepção da procedência e de como você pode ofertar isso para você mesmo, da semente até a pílula, ou aquela gotinha, ou o vapor, ou a fumaça, ou como você decidir extrair
o tal do composto daquela plantinha, eu acredito, de uma grandeza que realmente o que faz com que a gente não deixe cannabis na gaiolinha de ouro, como você comentou muito bem, né? Então, com muita alegria, mais uma vez, repito, que eu estou aqui contigo, conversando, e que eu te pergunto, meu caro amigo sapiente senciente, da sua ideia, você dá a letra de um jeito muito gostoso, assim, para os leigos, sabe? Dá a sua ideia sobre o sistema endocannabinoide para a gente. O que é essa história de endocannabinoide e o que é o fitocannabinoide? É a maconha já na gente? O que é essa história chave fechadura? Se você puder, eu vou adorar. Boa. Então, quando os seres humanos evoluíram, quando a gente fala o quando, esse quando quer dizer a partir de que momento? Se eu for andar para trás e olhar, vou procurar meus avós, são humanos. Se eu andar 50 gerações para trás, eles são humanos. Se eu andar 50 mil gerações para trás, eles não são mais humanos, são australopitecos. Se eu andar 500 mil gerações para trás, uma coisa que parece um camundongo. E assim até o início da vida. Então, as substâncias canabinoides, elas estão presentes no cérebro, nos sistemas nervosos e também no sistema imune, e, na verdade, em muitas regiões do corpo, de muitos tipos diferentes de ancestrais, de animais, e estão presentes também nas plantas. Por quê? Provavelmente, mas aí é só uma conjectura, provavelmente aconteceu com os canabinoides o que parece ter acontecido com muitas outras substâncias que estão presentes nos sistemas nervosos ou mesmo nos corpos como um todo dos animais e das plantas. É que existem interações ecológicas e que selecionam positivamente a presença de certas substâncias nas plantas por facilitar a dispersão das suas sementes pelos animais ou por afastar os animais das suas folhas ou por atrair os animais para regiões que precisam ser, por exemplo, no caso da embaúba, que faz uma secreção doce que alimenta formigas, que protegem as suas folhas de outros parasitas. Então, existem interações ecológicas complexas, a gente não sabe exatamente quais foram as interações que foram determinando essa seleção positiva de substâncias químicas que agem de maneiras semelhantes, embora tenham origens muito diferentes, origens evolutivas muito diferentes. Então, assim, se uma planta tem uma substância que tem um efeito no cérebro de um animal, isso não é por acaso. Pode ser por acaso? Até pode, mas é improvável que seja por acaso. Provavelmente reflete uma interação continuada, interação ecológica continuada. Agora vamos fazer dar rápido desse passado ancestral para agora, para perto, e vamos pensar no início do cultivo da cannabis. Alguma coisa que aconteceu no final do Neolítico até o início da Idade do Bronze. A gente não sabe exatamente. A documentação é da Idade do Bronze, a evidência direta, mas a agricultura como um todo foi descoberta e foi expandida, digamos assim, do final da última grande glaciação para frente. Então, é o Neolítico e a Idade do Bronze. A gente está falando aí de um total de 5 mil anos, 6 mil anos de incerteza. Tudo bem. Nesse momento, a cannabis era alimento? Porque ela é alimento. Ela foi selecionada positivamente porque faz fibra? Porque faz, muito bem, faz há muito tempo, para esse uso. Ou foi para fazer alteração de consciência, para fazer as pessoas se inspirarem, para produzirem discurso, para escreverem, né, deuses fechados com cannabis na cabeça? A gente não sabe. Mas o fato desses usos todos existirem e terem chegado até nós faz crer que ou um deu origem ao outro, ou foi tudo ao mesmo tempo agora, em locais diferentes, em torno do Himalaia. Um monte de gente fazendo isso, na verdade. Toda essa cultura xamânica que saiu da Sibéria, né, das montanhas Altai, se espalhou por todo o Sudeste Asiático, se espalhou pelas Américas, dando origem às culturas ameríndias que a gente tem hoje,
provavelmente estava associada com várias substâncias alteradoras de consciência, entre as quais a cannabis em determinados territórios, nesses territórios em torno do Himalaia. Bom, o sistema endocannabinoide, portanto, é o conjunto de moléculas que os nossos corpos produzem, que são ou substâncias canabinoides ou moléculas que reagem às substâncias canabinoides. As que reagem às substâncias canabinoides, a gente frequentemente faz a analogia com a chave e com a fechadura, que você falou. Então, aquelas que reagem às substâncias canabinoides seriam a fechadura, e os canabinoides seriam a chave que abre a fechadura. Então, os canabinoides que nós temos produzidos pelo nosso próprio corpo, por exemplo, a anandamida, ou 2-AG, se ligam a esses receptores, a essas fechaduras, que também recebem os fitocannabinoides, os canabinoides que são produzidos pelas plantas e que vão chegar lá e produzir efeitos semelhantes, mas não iguais aos endocannabinoides. Eu não sei que efeito que deve ser produzido pelo, digamos assim, pela inalação de anandamida. Não tenho a menor ideia. Imagino que alguém... Desculpa te interromper. Eu entendo que você quer dizer isso, mas olha, eu vou ser muito sincera aqui com você. Eu fiquei assombrada quando descobri e reiterei por diversos cientistas nos últimos 2 anos que a produção de anandamida chega a triplicar durante a gravidez e a amamentação. Então, tem uma coisa que eu sei te dizer como mãe. Realmente, existe uma sensação de bem-aventurança e plenitude no momento que eu estive grávida, nas 2 vezes, e o que foi amamentar, esse primeiro ano, né, dos meus filhos, foi bento. Foi incrível, e talvez seja essa a sensação da anandamida, que a anandamida é uma sensação de plenitude, bem-aventurança é sublime. Deve ser isso, se der para inalar, tá pareado. Assim, na gravidez tem um monte de coisa rolando, né? Um monte de alteração hormonal, você vai ter alteração em endorfinas e alteração em serotonina, né? Então, ocitocina. Agora, tudo isso está ligado. Isso é importante a gente entender. Os canabinoides, eles não são um detalhe, não são uma esquina metabólica do nosso corpo. Eles são um entroncamento. Eles são um entroncamento. Eles não são um detalhe que é um apêndice, não, é um negócio que está no meio das vias metabólicas e que tem como efeito geral, e aí eu estou generalizando mesmo, claro que no detalhe sempre tem uma exceção, mas em geral diz respeito a trazer o corpo para a homeostase, né? Eu pude acompanhar as 2 gravidezes da minha ex-companheira e eu vi como ela entrou em êxtase ao longo do processo, né? E é muito importante que na formação de um outro ser vivo, a pessoa que está construindo esse outro ser vivo esteja bem, de preferência em plenitude, como você falou. Os canabinoides têm tudo a ver com essa plenitude, que é a plenitude simples de você se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício bem e se sentir amada e amado. E amar. Se isso rola, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não interessa quem você é, se você é morador de rua, se você é bilionário, se essas coisas estiverem funcionando, você vai estar bem. E a cannabis tem a ver com isso, os canabinoides têm a ver com isso, e os endocannabinoides fazem essa função no nosso corpo. Agora, evidentemente, nossos ancestrais perceberam que os fitocannabinoides tinham essa ação positiva, tanto é que selecionaram essas plantas e transformaram essas plantas em algo muito distinto do que elas eram há 6.000, 7.000 anos atrás. Assim como o morango, assim como a maçã, assim como o cachorro, são animais e plantas que não eram desse jeito e a gente é que selecionou. Então, isso é importante que as pessoas entendam. As muitas propriedades terapêuticas da cannabis têm a ver com a existência em nosso corpo de um sistema que utiliza substâncias químicas semelhantes para nos equilibrar. E nossos ancestrais sacaram isso e criaram uma gama de plantas que permitem equilibrar para realizar coisas diferentes. Eu acho que essa é outra coisa que vale a pena a gente reiterar. Não existe a maconha, existem as maconhas. Ela é tão variada quanto
os tipos de cachorro, que servem para coisas completamente diferentes. E essa comparação com o cachorro, ela parece uma piada, mas ela não é uma piada. Ela não é uma... O cachorro está para os animais como a maconha está para as plantas. Uma invenção humana para satisfazer necessidades humanas. A piada é chamar isso de cão-nabis. Isso é piada. Ótimo. Aí tem o cão de guarda, né? O cão guia. Cão-nabis é muito... Ai, muito bom. Ótimo, ótimo. Gosto muito da comparação. E vou além para o que é esse comparativo com a gente mesmo, né? Com a complexidade da nossa espécie. E o que são as diferenças na caminhada do viver, se você, dependendo essa relação do grande relógio, né? Se você tá jovem, jovem adulto, idoso, se você tem ou não uma condição, uma enfermidade pré-existente, se você está feliz, se você está triste, se é de manhã, se é noite, está com fome ou não está, e talvez essa... É muito interessante você falar isso, mas essa variação, e eu como paciente, antes de mais nada, não necessariamente como estudioso ou especialista, mas essa variação do canabinoide talvez seja um pareamento mais amplo e potencial com o meu sistema endocannabinoide, que está sempre nessa brincadeira, nessa talvez força para alcançar o equilíbrio e a homeostase, como você comentou muito bem. Eu já colo aqui, então, com uma segunda questão. Você falou de um jeito gostoso quanto o cannabis e a maconha faz essa abertura, esse preenchimento, esse desvelar do que é algo que está na gente aí, no aguardo ou não, para recepção dessa substância da floresta e da farmácia viva. E essa substância, de alguma maneira, você também comentou muito bem, vem de uma planta que pode ser que seja um alimento na sua origem, pode ser que tenha sido a fibra, pode ser que tenha sido a expansão. Então, essa noção maior, né, do uso da cannabis inclui sim esse tal de efeito colateral psicoativo. E o que a psicotropia pode trazer para a gente no que é não só essa força do desvelar e o sistema e tudo mais, mas para o que é terapêutico também. Como talvez o pensamento e a radiofrequência energética que a gente instaura com o mundo, de mensageiros para o nosso corpo físico. E o quanto, não só o canabinoide, mas essas outras substâncias todas que você comentou, como ocitocina e serotonina e por aí vai, podem formatar certas enfermidades e mazelas e doenças no nosso corpo que hoje, muitas vezes, estão sendo ditas como estilo de vida, né? E que muitas vezes não tem noção de causa, a gente não sabe como surgiu, e muito menos processo de cura. Então, são, talvez, acredito hoje, 80% das doenças consideradas crônicas, dentro dos processos neurodegenerativos, ou esses processos virais, onde a gente ainda não tem a cura exata. Se você puder comentar um pouco sobre isso para a gente, desse jeito especial que você faz para leigos, agradeço muito, Siddhartha. Eu acho muito legal, Tabata, essa tua pergunta, porque ela permite a gente aprofundar as nossas reflexões sobre por que a terapia canábica funciona tão bem para questões ligadas ao espírito, né? E aí, para quem é materialista, o espírito está nos neurônios, para quem não é, está em qualquer outro substrato, não faz diferença. Falemos dele, do espírito. Existe um movimento para tentar tirar da medicina canábica e também da medicina das substâncias psicodélicas clássicas ligadas ao receptor da serotonina a alteração de consciência. Acabou de ser publicado um artigo na Nature que é exatamente nessa direção. O que acontece? Tanto o THC quanto LSD, DMT, 5-metox-DMT, psilocibina, etc., armina, inclusive, contida no chá do Santo Daime, além do DMT, tudo isso tem um enorme potencial de estimular a produção de novas sinapses e de novos neurônios. Isso tudo está demonstrado para essas substâncias, para a ocitocina também, com diferentes graus de evidência,
Muitos desses estudos são brasileiros, o Brasil ocupa um papel até de destaque no que diz respeito aos psicodélicos clássicos. Os estudos de THC são feitos, esses que eu estou mencionando aqui são da Alemanha, tem de Israel. Enfim, existe uma fronteira para a medicina que diz respeito à estimulação de novas sinapses e novos neurônios. E o THC e os psicodélicos clássicos fazem isso. Só que nem a medicina, o establishment médico, nem a academia, o establishment da academia, nem a sociedade como um todo está preparada para incorporar a experiência completa aos seus rituais cotidianos. Então, existe uma grande busca de substâncias que promovam essas alterações celulares sem que exista uma repercussão psicológica. Né? Então, digamos assim, as pessoas estão procurando a maconha que não dá barato, o nome disso virou CBD, é o canabinoide do bem, e o THC virou o canabinoide do mal. Né? Então, dentro dessa lógica do proibicionismo, de demonizar substâncias e glorificar outras substâncias. O canabidiol é maravilhoso, mas ele é entre, né, pelo menos 100. Então, assim, vamos com calma. E o THC, ele é perigoso para algumas pessoas, sim, mas ele é maravilhoso para muitas outras. Então, a questão é de a gente aprofundar conhecimento sobre substância, contexto de uso e o corpo que utiliza. Substance, setting, né? Sem a compreensão desses três, a gente não vai conseguir proteger as pessoas de qualquer substância. No caso da cannabis, proteger as pessoas é simples, porque a cannabis é muito benigna, os grupos de risco são bem específicos, os próprios perigos que a cannabis pode conter, ela pode mitigar, quer dizer, o CBD mitiga os perigos do THC, mas enquanto as pessoas estiverem com medo da perda da consciência, né, daquela consciência padrão para alteração para uma outra consciência, elas vão resistir a esse plano. E aí isso tem para fechar e devolver a bola, acho que tem dois aspectos que vale a pena mencionar. Um é que, provavelmente, muitos dos efeitos terapêuticos da cannabis podem ser obtidos sem que a pessoa precise fazer alteração de consciência, mas outros não. Outros não. Aqueles que são mais alta ordem, que dizem respeito ao simbólico, que dizem respeito ao inconsciente pessoal, ao inconsciente coletivo, aos arquétipos, etc., para isso daí, tem que fazer a alteração de consciência, e mesmo os estudos que verificam o uso dessas substâncias para depressão, por exemplo, a ayahuasca, a evidência mais sólida é que quanto maior a dose, maior o efeito, o que não é surpreendente. E não é surpreendente. Né? Bom, então, isso é um aspecto que eu acho que vale a pena mencionar. A outra questão é que tem uma dimensão política tudo isso. Porque essa história de fazer psicodélico sem viagem psicodélica, de fazer maconha sem brisa, na verdade, controle de corpos, na verdade, controle político, na verdade, uma manutenção de um status quo que quer monetizar a planta de poder, mas não quer afrouxar o controle social. E acho que, assim, sendo assim, nada mais urgente, subversivo e construtor de futuro do que o autocultivo consciente, com associação ampla com os institutos de pesquisa para poder dosar, porque nada disso é ruim, é muito bom dosar e tal, é necessário. Né? Sem cair na neurose, porque tem uma neurose nessa história da dose dos remédios canábicos que só se aplica a cannabis. Quando seu filho está doente, o médico fala assim, toma meio Tylenol ou toma um. Não é verdade? E muito verdade. Ele está com 30 quilos ou com 32 quilos? Para eu calcular aqui. Não é assim. Então, é provável que para algumas condições muito específicas, provavelmente condições oncológicas, você realmente queira ter substâncias puras, com controle muito adequado da dose, porque aí é possível, não tem nenhum problema, isso pode ser necessário e tomara que, sendo necessário, que as pessoas possam ter esses recursos. Mas para a grande maioria das pessoas vai ser
do jeito que é o Tilenol, do jeito que é a cafeína quando a gente bebe café de manhã, do jeito que é o vitamina C quando a gente bebe suco de laranja de manhã. Quantos miligramas você tomou de vitamina C hoje de manhã? Não sei, tomei 2 copos. Né? Então, isso é importante que a gente entenda, porque isso diz respeito àquela horizontalização da relação paciente-médico. Eu aprendi, ficando doente, que o melhor médico da pessoa é a pessoa. Os médicos podem te salvar a tua vida, ou não. Quando eles salvam, são maravilhosos, estão próximos de Deus. Mas só que se você não estiver consciente do que está te acontecendo, às vezes eles não salvam, porque eles também não entendem, não te dão um diagnóstico a tempo, etc. Então, assim, é importante, né? A pessoa que está se tratando, que é paciente de cannabis, ela tem uma relação com o seu próprio tratamento. E quando ela está cultivando a sua planta ainda mais, em que ela tem muita informação para passar para os seus terapeutas, muita informação para passar para os seus médicos, e inclusive para dizer, olha, isso que você está propondo não faz sentido para mim, porque a medicina é personalizada, ela tem que ser personalizada, né? Exato. Vou aproveitar Posso aproveitar esse momento? Deixa eu fazer uma pergunta do chat aqui. Aproveitar que eu acho que está mais ou menos perto aí. O Matheus perguntou. No seu livro, no capítulo 8, Loucura e Sonho, Loucura é sonho que se sonha só. Você, para minha surpresa, aborda a questão do sono-sonho em pessoas que têm sintomas psicóticos. Aí ele conta que ele tem transtorno psicótico e queria te perguntar sobre o uso da maconha para tratar os sintomas positivos e negativos e como isso pode ser feito junto ao uso da medicação antipsicótica. Essa é uma dúvida que eu tenho, sim, também, como que é essa interação, né? Aí ele dá o exemplo risperidona, por exemplo. É recomendável? Tem alguém fazendo isso no Brasil hoje? Ele diz que ainda não conseguiu abordar isso com o psiquiatra. Tem esse medo, né? Esse receio de... Bom, vamos primeiro, eu não sou médico, então eu sou um biólogo e tudo que eu falar aqui é a minha opinião de biólogo. Pessoas que têm psicose, por qualquer razão, tem muitos transtornos diferentes que podem produzir psicose. Não devem consumir THC, até onde a gente saiba, não devem. Existem algumas pessoas discutindo que talvez não seja bem assim, dependendo da dose, dependendo do quadro, mas assim, o consenso científico é que não deve, é perigoso. E o CBD, ao contrário, é antipsicótico, então podem consumir CBD, ou tem que ser uma cannabis com muito mais CBD do que THC. Né? Especificamente estou falando do trabalho de vários psiquiatras e outros pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, que nos últimos 20 anos demonstraram os efeitos antipsicóticos do CBD. Eu acho que a gente está entrando aqui num terreno em que muitas descobertas vão ser feitas à medida em que a maconha termine de ser legalizada. Então, as interações entre fármacos diferentes são muito difíceis de se conhecer quando alguns deles são proibidos. Então, a gente ainda sabe pouco. Claro, a promessa da medicina canábica é substituir medicamentos. Substituir, às vezes, 3, 4, 5, 7 medicamentos, trocar por uma única planta que, por efeito comitiva, age em tudo aquilo, com menos efeitos colaterais, etc. Mas acho que tem que tomar cuidado, caso a caso, e tem que ser guiado por alguém que sabe o que está falando. No Brasil tem muitos médicos que não leram e não gostaram sobre as descobertas canábicas. Isso só está mudando porque, por um lado, existe uma emergência dos pacientes que falam, eu quero me tratar, e aí, por outro lado, a pressão do mercado, porque eles estão olhando em volta falando, pô, mas meus colegas estão começando a receitar, se eu não receitar, eu fico para trás. Então, isso está acontecendo. Acho importante localizar um psiquiatra ou uma psiquiatra que possa te ajudar. Você, não sei onde é que você mora, mas assim, me ocorre falar do Dartil Xavier, me ocorre falar em São Paulo, falo do Luiz Fernando Toffoli em Campinas, da Juliana Pimenta, Natália Mota no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante. Existem várias pessoas, no Rio de Janeiro tem, na parte de neurologia, Eduardo Faverê, Ricardo, também no Rio de Janeiro. Que mais? Tem um monte de gente, na verdade está explodindo. No Nordeste, Pedro Melo, muitas outras pessoas. Estou citando alguns nomes aqui. Né? Acho que é importante, a Paula da Lastella em São Paulo, é importante a gente entender que o que antes era impossível, agora já está quase que naturalizado. Eu tive 2 oportunidades de encontrar a comunidade médica em Natal, na Associação Médica. A primeira há uns 2 anos, talvez 3 anos atrás, a segunda há uns 2 anos atrás.
E uma foi antes da entrada do Mevatil no mercado, que é THC com CBD, mais quase meio a meio, um pouquinho mais de THC. E a segunda foi depois. Na primeira reunião, depois de horas de conversa, o papo era assim, olha, quem receitar canabinoide, a gente caça o CRM. E a segunda conversa, depois de muito menos tempo de palestra e tal, a conversa era assim, olha, quem precisar receitar canabinoide, passa lá no conselho e pega o formulário. Então, assim, hoje em dia, o que tem de startup, o que tem de gente tentando facilitar esse trabalho, né? Penso na Doutor Cannabis, penso... Enfim, eu não vou nem citar nomes, porque assim, isso explodiu. Né? E acho que agora é uma questão de todo mundo buscar o seu caminho, com coragem, defendendo é importante defender as associações que já estão trabalhando e fazendo o que estão fazendo, tem que defender a PEP, que está sendo assediada, tem que defender a Abrace, que está sendo questionada, tem que defender as associações no país inteiro que estão iniciando. O Brasil precisa entrar no século XXI. A gente precisa, está na hora. Né? E a questão da cannabis, ela tem uma repercussão em muitas outras esferas. É culturalmente muito relevante. Ai, perfeito. Você só dá a bola dentro, cara. Puxa. Axé, você também. Ah, nossa! Caraca, você me inspira. Ó, tem uma coisa que eu gosto muito da nossa conversa, que é, número 1, os pacientes empoderados e sacando que é uma planta. Porque quando a gente fica refém e rendido para o profissional médico também, a gente fica refém e rendido para todo o conjunto repertório daquele serzinho lá. Aquele serzinho lá tem opinião, tem vontade política, tem contas a pagar, tem toda uma vida e todo um modus operandi. Receita cloroquina. E a gente faz o quê? Respira fundo. Então, essa relação é muito importante de sacar, muito importante. Porque se você não está alinhado com aquele profissional também, e você vai ter crença no que ele está dizendo, e você não sabe nem se o que está comandando é o arquétipo, se é a vontade dele como agente de cura, ou se é a conta do banco, a viagem para Paris, ou se é em quem ele vota. Então, essa relação é muito importante de sacar que vai existir o aplicativo que vai ajudar e o outro médico que vai fazer e o que vai acontecer, mas se você sabe o que você quer e que a cannabis é a maconha, e que é isso aí, são mais de 100 canabinoides, são outras substâncias em conjunto, e eu vou além, Siddhartha, a relação do que a cannabis oferece, antes de mais nada, é terroir. Então tem a cepa, tem o genotipo, aí tem o jeito que onde eu cultivei, como eu cultivei e quem cultivou. E aí eu vou para mais etapa. Qual foi o método de extração? Eu vou para mais etapa. Qual é a forma farmacêutica? Eu vou para mais etapa. Qual é a via de acesso? Então, tudo isso no conjunto, e aí se você é homem, mulher, Capricórnio, Sagitário, tá feliz, tudo muda para canabinha. Por isso que não dá para ter bula, não dá muito bem para colocar no sistema, e óbvio que precisa categorizar para virar commodity. A cannabis como planta não rola patente, mas CBD rola. E todos os outros 100 e tantos canabinoides. Então, essa relação pura, simples e prima, né, que é essencial, que é da natureza, de verdade, eu acredito mesmo que é o que a gente tem que colocar em risco agora. A planta, o autocultivo, o cultivo através das associações e o que agora todo então, o tal do mercado e o cenário da cannabis como o tal do commodity vai oferecer de oportunidade também para uma gaiola de ouro e esse elitismo da sabedoria continuar. E quem realmente pensava, o maconheiro da esquina, cuidado, é bandido, agora, bom, peraí, ele continua sendo porque ele fuma THC. Eu não. Eu tomo pílulas de CBD. Ah, que hipocrisia maldita, não dá para aguentar, não. Eu não consigo. É maconha mesmo. E é florzinha, ó. É uma planta. E o mais legal é que a fórmula do THC e do CBD são idênticas, com a diferença de uma ligação. Então, se você escreve a molécula, é a mesma, inclusive. A coisa tá ficando cada vez mais tragicômico perceber essas contradições, né? Uma coisa que me ocorre falar é que isso que você falou do terroir é, ao mesmo tempo, uma chave econômica para esse futuro. Quer dizer, o ponto é o seguinte, o que a gente quer? A gente quer uma fábrica vendendo cerveja de milho igual para todo mundo, ou a gente quer
aquilo que o vinho tem, aquilo que o queijo tem, né? Você vai comer um queijo de um determinado lugar lá da Mantiqueira, diferente do queijo do outro lugar da Mantiqueira. Então, assim como é diferente o vinho num lugar da Serra Gaúcha e no outro lugar da Serra Gaúcha, né? A França é um país que se construiu, né, em grande parte, até simbolicamente, no consumo de alimentos e bebidas que tem esse valor agregado. Esse valor agregado. Agora, então, por um lado, é o imenso potencial econômico da cannabis enquanto produto de nicho, assim como aconteceu com a cerveja artesanal. Quantas cervejas artesanais diferentes cabem num país como o Brasil? Né? Quantas cabem? Agora, aí vem o pulo do gato. O pulo do gato é, se nesse momento em que acabar a guerra às drogas contra, pelo menos, a cannabis, que a gente poderia fazer aqui uma discussão mais ampla sobre drogas em geral, mas vamos falar só da cannabis agora. Quando acabar essa guerra às drogas absurda, que mata crianças dentro da Kombi escolar para proteger as pessoas da plantinha, quando isso virar um negócio de bilhões de dólares, que já virou, as comunidades pobres, periféricas, faveladas, que pagaram a conta da guerra às drogas e supriram a classe média e os ricos de maconha todo esse tempo, vão ficar de fora? Então, aí entra a questão da reparação. Então, para a gente fazer esse processo de maneira saudável, socialmente saudável, house para todo mundo, vai ter que haver uma reparação. Eu penso muito no Ricardo Nemer, no Emílio Figueiredo da Reforma, que tem conseguido o habeas corpus para as pessoas plantarem no Brasil todo, né? Que é a questão de você imaginar a favela da Maré com todas aquelas lajes verdes, mas cada laje de um verde um pouco diferente. Que é aí que está a força do negócio, que você falou do terroir. É aí que está, é aí que você vai ter uma fractalização e ocupando todos os possíveis nichos do mercado e de uma maneira a criar riqueza, biodiversidade nesse ecossistema. Se tiver só 3 grandes empresas multinacionais fazendo isso, é a gaiola de ouro que a gente precisa evitar. Então, agora o que a gente precisa pensar é que a cannabis ela se presta perfeitamente bem para o microempresário. Então, que a gente tem o autocultivo, que a gente tem as associações, as cooperativas, tudo isso sem fim lucrativo. E que quando entrar o lucro, que ele entre para os pequenininhos, para todo mundo lucrar, e não apenas 1 ou 2 ou 3 corporações. Ah, mas você quer proibir essas corporações de venderem? Olha, do jeito que o mundo é hoje, não. Do jeito que o mundo pode vir a ser, sim, em algum momento, sim. Mas, assim, do jeito que o mundo é hoje, elas já estão aí. Isso não está em questão. Elas já estão aqui. Elas já estão vendendo Mevatil a R$ 2.800 na farmácia há 3 anos. Então, a gente tem que discutir agora poder caber mais agentes nessa história, né? E eu complemento que é o que eu chamo de espalhar a palavra, que quanto mais empoderados estivermos, né, a quebra desse elitismo da sabedoria e pegar a sabedoria, conhecimento, informação, destruir fake news e colocar no rizoma do que a gente se presta daqui para frente com esse não local, esse imaterial da internet principalmente, do que a subjetividade do materialismo científico atingiu para o etéreo, usemos isso, então, para transformar realmente o denso e o sonho materializável, principalmente como fizemos até hoje, não na excludência, porque 3 vivas aqui para a internet, ó, não estamos aqui? Estou no iPhone, tá, beleza. Mas perdemos a mão, um monte de coisa foi capenga, tá errado, vamos transformar, e que essa transformação seja no arquétipo, né? Na horizontalidade, como você comentou muito bem, e para qualquer esfera e qualquer intenção. Porque se a gente entende, como você disse, do que é uso e não abuso, essa relação da marginalização e talvez do prazer vinculado ao pecado, e ao que o prazer, em detrimento à produtividade, ao capital e ao estar funcional para essa sociedade, como nós fomos ensinados, nos trouxe a ruína, nos trouxe a infelicidade. E diversas mazelas que estão aí na cara de todo mundo e ninguém saca. Porque eu passei a vida ouvindo que eu podia ter álcool, que tá tudo bem ver TV,
é que essa é a real mesmo, e toma aqui seus remédios, mocinha, porque você vai ser doente a vida toda, mas maconha não pode, e maconha te deixa burra, maconha mata neurônio. E, cara, você é um dos maiores especialistas do mundo, acabou de dizer para mim assim, olha, substâncias de psicotropia aumentam as sinapses. Elas aumentam o número de neurônios. Você está me dizendo que aí a maconha faz nascer o neurônio e me deixa mais inteligente? Oh, eu fico estupefata e fico entendendo de alguma maneira que essa relação que a gente está instaurando para o que é uma planta, e repetir toda vez, né? Essa planta na decisão de outrem, porque aí é o governo decidindo, é o médico decidindo, é o padre decidindo, o vizinho, né? De alguma maneira, nós continuamos firmando o jeito que sempre fizemos e não abrindo esse espaço criativo para o novo veiaco que a cannabis vai retomar, porque é veiaco, né? É babilônico o negócio. E aí, 200 anos de fake news deu pau na coisa? Como assim? Eu não entendo. Muito bom, muito bom. Não, é interessante, você levou para um lugar porque, que eu acho também até de interesse público a gente abordar isso daqui. A maconha foi muito mal falada por muitas décadas, ela foi ultrajada, ela foi vilipendiada, ela merece um pedido de desculpas longo e contrito. Ainda mais sendo a planta sagrada, de origem sagrada que é. Mas, evidentemente, ela não é a panaceia, ela não é boa para todo mundo, a gente já mencionou aqui, existem grupos de risco. Um grupo de risco, e para alguns grupos de risco existe debate. Tem evidências mostrando que para gestantes e lactantes é ruim. E há evidências de que talvez não. E talvez dependa da genética da pessoa e da planta. Então, assim, a gente está tentando sair da ignorância e temos que caminhar com cuidado. Hoje, se eu tivesse que... da minha opinião científica sobre a questão do uso por lactantes e gestantes, eu diria melhor não. Com base no que está publicado, melhor não. Sabendo que é possível que descobramos que para essa pessoa tal variedade vai ser ótima. Mas isso aí precisamos caminhar com cuidado nesse terreno. Um grupo de risco, outro que a gente já mencionou aqui, é o das pessoas que experimentam psicose. Então, a gente sabe que o THC é arriscado, o consenso é esse, pode ser que não seja exatamente assim em todos os casos, mas o consenso hoje é esse. Mas, por outro lado, o CBD é seguro, legal. Um grupo sobre o qual a gente não tem muito debate, porque a evidência é sólida, bem sólida, é que jovens que fazem uso abusivo e precoce de maconha podem ter prejuízos cognitivos e acadêmicos. Mas isso eu conheço meu sobrinho, se deu super bem. Claro, algumas pessoas se dão super bem, mas em média, epidemiologicamente, não é legal. E está ligado a uma coisa chamada síndrome amotivacional, a falta de vontade de fazer qualquer coisa. A adolescência é uma grande síndrome motivacional misturada com surtos de vontade de fazer alguma coisa. E quando você tem uso precoce e abusivo de cannabis, as pessoas podem se prejudicar bastante, acordar da adolescência aos 40 e tantos. E o que aconteceu mesmo? Opa, o que foi? Isso existe, isso é real, a gente tem que entender isso. Recentemente, digamos, em 2017, ainda é recente, saiu um artigo sensacional, maravilhoso, na Nature Medicine, de um grupo alemão, Andreas Zimmer, estudando o THC em camundongos. Então, não é efeito placebo, não é um efeito biológico não cultural, digamos assim. O que ele descobriu? Que os camundongos jovens com THC ficavam meio bobos. E os camundongos adultos e os velhos ficavam muito espertos. Aí ele foi estudar o que acontecia com a expressão de genes naqueles neurônios. E ele viu que os neurônios de camundongos jovens tratados com canabinoides, com THC especificamente, a mais, ficavam meio velhos, com expressão gênica de velho. E os neurônios de camundongos adultos e velhos, tratados com THC, ficavam com expressão gênica de jovens. Isso está publicado na Nature Medicine, que é uma das revistas de maior impacto no mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é verdade esse bilhete que falaram lá no CAPS-AD para o paciente. Assim, maconha não é para jovem. Maconha é para velho. Então, a conversa que eu tenho com os meus filhos é o seguinte, olha, não use até você ter o seu pré-frontal plenamente mielinizado. Porque para você desorganizar, primeiro tem que organizar.
A cannabis, ela, de certa maneira, desorganiza algumas coisas para organizar outras. E os muito jovens podem se prejudicar com o uso precoce e abusivo. Agora, o que aí eu vou fechar para devolver a bola para você é o seguinte: a razão pela qual a gente deve dizer para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso neto, nossa neta, nossa filha, que não deve consumir maconha cedo, durante a adolescência, não é porque mata neurônio. É o contrário. É justamente porque produz novos neurônios e novas sinapses. Os jovens estão cheios de neurônios, cheios de sinapses, e tudo de mais é muito. Então, é com esse tipo de verdade, de true news, né, de notícia verdadeira, eu acho que a gente pode convencer os jovens a não fumarem maconha aos 12, aos 13, aos 14, que infelizmente é o que está acontecendo. Muito bom. Bom, a gente está se aproximando. Desculpa, rapidinho, só para fechar. Vale. Isso tem tudo a ver com argumentos sobre sexo. Você chegar para uma criança de 13, 14 anos e falar sexo é ruim, ela não fala com você nunca mais, porque ela sabe que não é ruim. Perdeu a credibilidade. Agora, se você disser sexo é muito bom, a partir de uma certa idade, com a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, aí você está jogando o jogo da verdade e aí você tem condição de manter a interlocução. Se você chegar para um jovem de 13 anos e falar que maconha mata neurônio, ele vai descobrir antes de você que não mata. E aí ele não vai mais conversar com você. Agora você fala, olha, produz neurônio, mas você tem neurônio bastante, e se você colocar mais neurônio, pode ser que te atrapalhe no final do ano para passar no Enem, talvez ele fale... E aí vai fazer aquilo que na psicanálise é tão valorizado, que é você adiar a gratificação. Você fala, não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer na hora certa. Né? E se fizermos desse jeito, a gente vai estar, de fato, protegendo, e não vindo com moralismo babaca, né? Sem base científica, castrador, patriarcal, blá, blá, blá. Maravilha. Acho que isso aqui já responde a pergunta aqui da Adriana Coelho, acho que é a Drica, né? Sobre a idade mínima segura. Então, acho que... Opa, olha, peraí. Eu sou só 18. Eu sou só um biólogo, mas assim, para os meus filhos, eu estou pedindo que eles façam isso, se quiserem fazer, que façam isso depois que tiverem o seu cérebro plenamente desenvolvido, que dá alguma coisa entre 25 e 28 anos. Vã esperança, né? Quer dizer, a probabilidade disso acontecer é baixa. Mas é o... 21 vai, talvez. Não, mas eu acho que quem começar com 21 tá tudo muito bem. Bom. Eu acho que tá tudo bem. Claro que é caso a caso. É claro que é caso a caso, depende de qual é o cannabis que você levou para passear. Agora, aos 12, aos 13, aos 14, é roubada. Ah, mas pode ser que dê certo para essa pessoa especificamente. Pode, mas tem tanto, assim, um risco, né? É um risco bem medido, bem estabelecido. Bom, a gente está se aproximando do fim. Eu queria ver se a Tabata tem mais alguma consideração final, mais alguma pergunta? Tem os 850 várias, perguntas né? Aqui, óbvio, Lau, deixa para lá. Vamos só trocar uma vibe aqui para acabar, porque eu tenho um listão de perguntas com Siddhartha, acho que mais umas 4 vezes. A gente podia combinar no podcast que, sei lá, de 4 em 4 meses ele aparece como convidado de honra eterno. Sim, para dar as últimas atualizações, né? Bora. Bora. Ô, Siddhartha, a gente, geralmente, na outro formato, a gente pedia para o entrevistado sugerir uma música, assim, agora a gente vai editar, né? Mas aí a gente queria pedir para você, depois a gente colocar na edição, assim, se você quiser escolher uma música para falar, assim, tipo, né? Num nível mais subjetivo, assim, sobre tudo isso. E falar um pouco. Bom, uma coisa que eu vou aproveitar para fazer, perguntaram que livro que eu indico. Bom, vou fazer o meu merchan. Compra o meu livro, que chama Maconha, Cérebro e Saúde, junto com o Renato Malcher Lopes, que é um grande pesquisador de sistema endocannabinoide, trabalha na UNB, professor da UNB. Está pela editora IAGE, ele foi publicado pela Vieira e Leite, ficou no Fora do Prelo, agora foi republicado. Tá? Tem várias outras coisas legais, mas esse é bem pequenininho, curto e... Assim, muito bom mesmo, parabéns, que é ótima leitura, completão. E vai direto ao ponto, né? Pedir música aqui, eu vou pedir Legalize It, porque a verdade é a seguinte, todas as categorias profissionais, todos os tipos de pessoas já fazem uso, tem uma quantidade gigantesca de pessoas no armário, gigantesca. E esse movimento de sair do armário coletivamente, ele ainda não aconteceu porque as pessoas têm muito medo de se expor, mas ele aconteceu no movimento gay,
e vai acontecer, está começando a acontecer no mundo canábico, porque agora que os Estados Unidos, que inventaram a proibição, resolveram desinventar, aquilo que antes queimava o filme, agora vai virar moda. Né? Então, a gente precisa falar mais abertamente e ter clareza de que, na hora que legalizar e regulamentar, a gente vai precisar defender a maconha da gaiola de ouro da grana e da gaiola de ouro da ciência. A ciência está libertando a maconha, em parte, mas ela também pode ser usada para prender se ela for interpretada desse jeito quadrado, de substância por substância separadamente. Não estou dizendo que ter essas substâncias purificadas não seja útil. Estou dizendo que não é útil abrirmos mão da planta inteira, feita em casa com muito amor e carinho, que nem a Tabata faz. E agradecer demais, Siddhartha, Tabata, todos que participaram. Muito feliz, estamos em 36 pessoas aqui. Que todos possam seguir aí, como diz a Tabata, espalhando a palavra, nem que seja, né, pequenos passinhos, conversando com a família, né, não precisa se declarar, sair do armário, mas pessoa a pessoa ali, conversando, trocando ideia. E vamos ver se a gente combina de você voltar logo, Siddhartha. Legal. Tomara que já seja depois da vacina. Tomara. Valeu, pessoal. Isso aí.